Bom dia com alegria, na paz do Senhor Jesus, louvando a Deus, agradecendo a Deus, bendizendo a Deus por tudo, né? Obrigado, Pai Santo, Pai amado, Pai querido, por esse dia tão especial, Pai. Nós cremos que vai ser um dia abençoado na Tua presença, Pai. Derrama sobre nós o Teu amor, as Tuas bênçãos, Pai. Até aqui o Senhor tem nos guardado, nos protegido. E nós somos muito grato, né? Quero agradecer, Senhor, né? Pelas pessoas que o Senhor traz na vida da gente. Antes eu estava pensando no Renato, que veio tão de longe e se tornou tão, parece parente da gente, tão amigo da gente, tão... Ontem eu fiquei pensando nisso, eu falei, olha como que é, de onde que é bem a cidade dele? Mato Grosso. Ele veio lá de Mato Grosso e a gente pegou tanto carinho, tanto amor. Eu falo assim, tem pessoas que vêm pro bem na vida da gente, sabe? Traz doçura, faz a diferença, Tava pensando no pessoal lá de São Sebastião do Paraíso, só veio para juntar, para trazer bênção. Quando a gente ora, irmãos, o Senhor, Ele envia anjos mesmo, sabe assim, anjos, pessoas, em formas de anjo, para alegrar o nosso dia, para fazer a nossa vida melhor, traz coisas boas para a gente aprender, para a gente ser feliz. Eu falo assim, é tão bom isso, ter amigos, né? Tão importante na nossa vida isso, e a gente só tem que louvar a Deus por isso também, pela presença, pelo amor dele sendo derramado na nossa vida e com tantas bênçãos, é como se fosse flores, né? Um dia eu tive um sonho que eu fui até Deus e abri um portão enorme de madeira maciça e o Deus estava no trono. Isso é sonho, viu? E ali o Senhor falava assim para mim, Célia, você colhe tanto que você quiser. Pode levar tudo que você quiser. E eu punha no braço aqueles maços de margarida, de flor, e eu pegava e queria levar tudo. Só que não cabia, né? Então, hoje eu penso assim que o Senhor me deu os amigos como flores, como para enfeitar, para trazer perfume para minha vida. Eu sou muito grata a Deus pelas amizades que o Senhor colocou, pelos irmãos, pelas pessoas que a gente conhece, que são tão importantes na nossa vida. Eu não sei nem porque eu estou falando isso hoje, mas é agradecer, Maria. Eu estou agradecendo a Deus pelos irmãos que Ele colocou na nossa vida. Eu falei que são como flores, que traz perfume, traz bênção para a gente, faz uma mudança tão grande na nossa vida. As pessoas que o Senhor coloca na nossa vida, eu estava falando de São Sebastião do Paraíso, os irmãos de São Sebastião do Paraíso são para nós presentes tão importantes. E eu estava falando do Renato, do irmão também, que trouxe tanta alegria para a nossa vida, né, Edna? A gente se une, a gente é feliz, a gente se abraça, a gente tem carinho um pelo outro, a gente ora um pelo outro. Isso é bênção. Agradecer a Deus por isso. Deus, obrigado pelos meus amigos, pelos meus irmãos, pela nossa igreja, por tudo que o Senhor coloca na nossa vida, tanta bênção que a gente esquece de agradecer. Amém? Aleluia. Olha, eu já comecei chorando. Bom dia, hoje. graça e paz, né? Terça-feira. A Célia já tá. Terça-feira, dia 2. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nesse momento de oração com nossos irmãos, nessa live, mais um dia, te louvando, te agradecendo por mais esta oportunidade, pedindo que a tua graça abunde sobre nossas vidas. Coloca sua mão poderosa sobre nossas mentes, nosso coração. Coloca a sabedoria do alto para que nós possamos ler a sua palavra, compreender a sua palavra em nome de Jesus. É o que nós te pedimos.
essa palavra caia no nosso coração como uma semente, e essa semente venha frutificar, dar muitos frutos, Pai, ao longo da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Assim nós cremos e dizemos amém. Eu e a Célia hoje a gente estava meditando um momento, vou contar a história. Está no livro de 2 Reis, capítulo 6. Minha Bíblia está aberta aqui. 2 Reis, capítulo 6, vai contar a história que o rei da Síria, ele fazia guerra contra Israel. No versículo 24. No versículo, peraí, Em não, diante. no versículo, capítulo 6, no versículo 8, eu estou falando agora, tá? Eu vou contar a historinha quando chegar lá, no 24. Eu penso, mas... E o rei da Síria, irmãos, ele preparava, fazia um acampamento, e em todos os lugares, e tudo que ele falava na câmara de dormir dele, em secreto, os ataques, as intenções que ele tinha contra Israel, era adivinhado. Deus revelava para o profeta Eliseu, e ele não sabia. E o profeta Eliseu mandou ao rei Israel um homem dizendo assim, ó, guarda de passar por aquele lugar, porque os assírios desceram ali. Então não adiantava fazer armadilha. Eliseu sabia. E o rei da Síria ficou incomodado com aquela situação. Muito incomodado. Falou, tem algum traidor aqui entre nós, porque não está dando certo as coisas. E ele ficou perturbado com isso. Aí ele falou assim, algum tem traidor. Aí um homem disse, um dos seus servos falou assim, estou lá no 12 agora. Não, senhor, é um profeta Eliseu. Ele está lá em Israel e ele faz saber tudo, todas as palavras que tu falas aqui na sua câmara de dormir. Ele fica sabendo e ele alerta. Olha, e o rei falou, vê onde que ele está e manda buscar. E aí, irmãos, o que aconteceu? Ele sitiou a cidade, o rei. Eu vou pegar ele, você vai ver. Ele está lá em Dotã? Então tá. Enviou para lá muitos carros, cavalos, um grande exército foi para lá. E o ajudante do profeta Eliseu, está falando o moço do homem de Deus, o nome dele era Geazi. Agora eu vou ler, versículo 15. Enviou, levantou-se muito cedo e saiu, e eis com ele um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse, ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-lhe que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Amém. Bom, vou ler só até aqui, porque o que eu quero falar não é o fim da guerra, da batalha. No fim eu conto como que foi, mas o que aconteceu aqui, irmãos, é assim. Deus, ele revela as coisas para as pessoas que são de Deus. Geazi aqui, ele estava apavorado. Essa é a palavra, né, Célia? Estava apavorado quando ele viu milhares e milhares de inimigos cercando ele. E ele falou, estamos fritos, né, gente? Não ai, tem meu saída. Senhor, aqui na minha Bíblia, o que faremos? Ele viu o problema, perigo, ele viu aquela ameaça, mas o Eliseu, ele viu o quê? Além. Olha só, mas você imagina, Elcio, você acorda cedo, vai lá fora, olha assim, um exército cercando o lugar que você mora, cercando tudo lá para te pegar. É apavorante, né? É apavorante. Imagina esse moço. Ele viu aquele perigo, né? Eliseu então olhou para ele. Ele só viu a circunstância. Eliseu olhou para ele e falou assim, ó, não temas, porque mais os que estão conosco do que estão com eles. Acho que ele falou assim, né? Cadê? Aonde? Cadê? Só tô vendo o inimigo. Eu só tô vendo perigo, eu só tô vendo o inimigo aí
Eliseu orou uma oração. Senhor, abre os olhos dele. Abre os olhos para que ele veja, Senhor. Geazi viu todo em volta daqueles montes, carruagens e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Ô Elcio, mas eu fico imaginando, tem muita gente vivendo isso, né? Tem gente vendo com os olhos humanos, né? Poucos enxergam com os olhos da fé. A pessoa vê o né? problema. Tem gente vendo os problemas, as dificuldades que estão cercando, toda aquela dificuldade, mas quem tem Deus, irmãos, é diferente, né? Quem tem Deus olha com os olhos da fé, já vê diferente. Eliseu era um homem de Deus, que vivia na presença do Deus Todo-Poderoso, e ele sabia que estava cercado, mas ele sabia que o Deus dele, Deus Todo-Poderoso, estava ali auxiliando. Por isso ele viu toda aquela bênção de Deus ali em volta dele. Nós temos que olhar com os olhos da fé também para as circunstâncias da nossa vida. Tem momentos na nossa vida que parece que estamos cercados pelo inimigo. Mas quando somos de Deus, a gente tem que crer que o nosso Deus, ele vem em nosso auxílio. Né? O momento pode estar ali, mas Deus vem, a gente vai ter vitória, vai conseguir olhar com os olhos da fé. Eu vejo assim, como que você vê, Elcio? A fé, a nossa fé, não é negar uma realidade, falar, é bobagem, não é negar. Tem. A fé, ela é acreditar que existe uma possibilidade, uma realidade muito maior, que Deus, ele está no controle de tudo. A gente vê o que hoje na nossa realidade? Conta para pagar de monte, mas a gente não enxerga a provisão de Deus. Oportunidade de um trabalho, de ganhar dinheiro. A gente vê uma enfermidade, igual a gente ora para tantas pessoas. Nossa, você viu, fulano está com câncer. Nossa, meu amigo está com câncer. Mas a gente não vê o agir de Deus. A gente sabe que Deus pode colocar Ele a mão, pode, ele cura. libertar. A gente vê perseguição, mas a gente não vê uma proteção dos anjos, uma proteção divina. A gente vive crise nas famílias, crises no trabalho, mas a gente não vê anjos trabalhando ao nosso favor. Por quê? Porque a gente não abre nossos olhos. Irmãos, deixa eu dar um testemunho rapidinho. A gente estava com um problema sério aqui na nossa rua de barulho, né? Sério. E não adiantava fazer nada. Não tinha como resolver. Como resolver? Ir para a presença do Senhor. Orar. Senhor, tem misericórdia, Pai. Já tentaram tudo, nada, ninguém consegue fazer nada. Põe a tua mão poderosa. O que aconteceu? Foi resolvido. Então, eu falo assim... Duas vezes, né? 2 vezes já aconteceu isso aqui na nossa rua. E por incrível, no mesmo lugar. E no mesmo lugar. E o Senhor, ele pôs a mão poderosa e foi resolvido. Foi dessa mesma forma, irmãos, né? Quando o inimigo, ele fica te afrontando, quando as coisas acontecem, coloca Deus na tua vida. Ana, bom dia, com alegria, família Melo, que Deus abençoe. Bom dia, Eva, dona Ana, Maria Edna, Pai do Senhor. Então, o Senhor fala, Eliseu falou, abre os olhos do moço, e o Senhor abriu os olhos do moço, né? E ele viu, e um moço do homem de Deus se levantou muito cedo, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha que lindo, gente. Cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. É muito bonito isso, né? Olha. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Agora segura essa aqui. Oh, sério. Deus, dá vontade de chorar. Quem anda na presença de Deus, sério, ele vê, aprende a enxergar além do invisível, do natural, além, né? Aqui, a gente só concluir essa passagem. Eu creio, né, que vai acontecer. O maior milagre que teve aqui nesta passagem não foi os carros aparecerem, aquele monte de anjo e tudo. O maior milagre aqui, ele já estava lá. Ele já estava lá.
Por quê? Porque o homem de Deus já tinha visto, porque eles eram de Deus. O maior milagre foi Deus abrir os olhos de Geazi para ele ver aquilo que Deus já tinha preparado para ele. Muitas vezes, irmãos, a resposta de Deus, Deus já está agindo. E a pessoa Olha, não vê. eu estou falando aqui, eu estou lembrando de Daniel. No princípio, desde o primeiro dia que você se propôs a orar e jejuar, Deus já me mandou vir. Lembra? Daniel capítulo 9 e 10. A hora Só que você se demorou. propôs, mas eu fui resistido por um príncipe da Pérsia, um demônio. Por isso que a gente tem E que Miguel continuar, veio me ajudar. Elcio, e por isso que a gente tem que continuar a insistir em oração. Não desistir, irmãos. Não importa o tempo. Confia em Deus, entrega, ora, confia, né? Eu vou falar Vai mais entregando. uma coisa aqui. A gente tem que orar assim para Deus, ó. Senhor, muda essa situação. Gente, Às vezes a gente pede para Deus mudar a situação, mas a gente tem que orar diferente, assim, ó. Senhor, abre os meus olhos para eu poder ver a tua mão nessa situação. E que outros também vejam a tua mão nessa situação. vou dar outro testemunho, calma aí. Hoje faz 35 anos que a minha irmã é casada, Zeli, lá do Rio de Janeiro. Irmãos, a minha irmã, ela estava numa situação muito difícil na vida dela. Ela pôs uma mochila nas costas, saiu de Santo André, uma jovem, Perguntou para quem? perguntou pro Elcio se ela devia fazer ou não, ir embora para arranjar um trabalho melhor, porque a situação estava difícil em Santo André, estava um tempo muito difícil. E ela pôs uma mochila nas costas, sem conhecer ninguém. Ela foi para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro ela trabalhou, estudou. Ela perguntou para mim, eu falei, filho, o mundo é pequeno. E chegou lá, trabalhou, estudou, conheceu o Cláudio, casou, tem 2 filhos, um casal, um moço e uma mocinha. E a Carol vai ser mãe esse ano, ela vai ser vó. E ontem ela fez 35 anos de casado. Então eu falo assim, é pela fé, vai com fé, acreditando que vai dar certo. Sabe assim, ela teve a coragem e fé de ir e Deus abençoou a vida dela grandemente, né? Então a gente tem que louvar a Deus, porque tem momentos na tua vida que parece que não tem mais solução. Mas coloca Deus, né? Na tua vida, anda na presença e Deus está agindo, mesmo que você, né, Cleide? Bom dia, com alegria, Ele vai agir, Cleide, ele Deus vai te agir. abençoe, você e tua família. Deus age, né? Deus age, ele abriu os olhos de Geazi e ele viu carros de fogo. Olha que lindo que é, olha que visão linda, né? Muito bonito. Agora eu vou E terminar. quando aquele exército chegou, irmãos, para atacar, Eliseu orou a Deus para cegar o exército. Eliseu podia falar, Senhor, queima eles, mata eles. Não. Eliseu falou, Senhor, fere eles de cegueira. Olha que interessante. Para eles verem o poder de Deus. E aí, rapidinho eu vou contar. Aí eles foram feridos de cegueira, ficaram todos cegos. Eliseu foi lá no meio e falou, o que vocês estão procurando? Ah, nós estamos procurando achar O Eliseu. um homem aqui. Ah, eu sei onde que ele está. Levou eles até no centro De Samaria. de Samaria, bem no meio do centro, tudo cego. Vem aqui comigo, eu vou mostrar para você. Levou eles lá. Sandra, bom dia. E ao chegar lá, o pessoal falou assim, ó. Ah, agora eles estão aqui no meio, cercados, vamos matar eles. O cara falou, não. O rei falou que ia matar O rei falou, Eliseu falou, não. Vocês vão alimentar eles, dar uma comidinha. Olha, alimentou o inimigo. Alimentar o inimigo. E mandou o inimigo embora. Depois a gente vai mandar o inimigo embora, para eles verem o poder do nosso Deus. E aqui, irmãos, eu vou te falar. Olha que lindo. Aquele que anda com Deus, ele vê, Deus revela o inimigo, revela as situações. Eliseu, ele tinha a presença de Deus. Não olhava para as circunstâncias.
Eliseu nunca olhou, né? Nunca. Eliseu era muito Um profeta que eu gosto de Eliseu, maravilhoso, porque eu Eliseu. vejo ele, um homem, na minha mente, assim, eu vejo Eliseu, De fé todas as mesmo, né? atitudes, não, de fé, e eu vejo ele um Coragem. homem áspero. Assim, não, é uma pessoa que não tem brincadeira, que não tem, ele é uma pessoa muito séria, Verdadeiro. sabe, verdadeiro, às vezes até, às vezes Rústico, né? rude, É. rústico. Eu lembro quando Eliseu chega para Josafá e fala, junto com Acabe, Acabe, logo quem pedindo ajuda. Eliseu falou, vai lá pedir para seus deuses que vocês adoram, e se não fosse por causa de Josafá, nem para tua cara eu olhava. E o leproso? Quando eu vejo isso, eu vejo que ele não ficava alisando, agradando os homens, não. É o sim, sim, o não, não. Quando Naamã chegou perto dele, Ele nem... ele nem recebeu Naamã. Eu penso, tá aqui no capítulo 5, eu dei uma passada. Quando Naamã, eu acho que Naamã precisava eu acho que ele falava assim, o cara vai fazer um ritual sobre mim para me ser curado, né? Ele nem recebeu. Mandou banhar no rio. Vai lá e fala para ele lá mergulhar 7 vezes no Jordão e tchau. Outra coisa, o Geazi, irmão, quando aconteceu essa coisa de Naamã, o Geazi sumiu por um tempinho. Foi pedir dinheiro e prata para Naamã, umas roupinhas, umas coisas, porque Eliseu não aceitou, né? Sabe o que aconteceu? Eliseu chegou para ele e falou assim, onde você estava? Eu fui ali. Ali aonde? Por acaso, ele já sabia. Por acaso você foi encontrar com um homem lá e pedir dinheiro? Eu peguei umas coisinhas, né? A lepra dele pega em ti. A lepra de Naamã passou para Geazi. Era uma lepra branca, uma lepra que não era contagiosa, sabe? E a lepra dele passou para Geazi. Então, que homem ele não fez, ele não fez, dessa vez passa, não faz mais isso. Ele andava na presença. Presença de Deus, honestidade, aspereza, dureza e firmeza na presença de Deus, um homem de Deus, né? Então, fica para nós essa lição de hoje. Para a gente confiar, como Eliseu, para a gente andar na presença, saber que o nosso Deus, Ele é o nosso auxílio, a nossa força, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio a tudo que a gente passa, saber que não estamos só, olhar com os olhos de Eliseu, não de Geazi, né? Com fé, crendo, vendo já ali a mão poderosa de Deus sobre nós. A palavra hoje é essa, confie em Deus, entrega em Deus. Nós estamos entregando a Maria Flávia, que vai fazer daqui a pouco a aula, né, da autoescola, a prova do autoescola, e entregando ela na presença, pedindo que o Espírito Santo dê sabedoria, que ela possa lembrar tudo e fazer tudo tudo certinho, não esquecendo de ligar a seta. Gente do céu, não acredito que a Giovana foi reprovada 2 vezes. Fica tão nervosa que ela de ligar a seta. Por causa de ligar a seta. Tem que ligar a seta para sair, seta para chegar. Edna, avisa para ela, não esquece de ligar a seta. Irmãos, a Célia vai falar o nome das pessoas que pediram oração. Vamos orar? Em nome de Jesus. Hoje eu quero entregar a minha irmã Zeli, 35 anos de casado, né? Que lindo, que Deus continue abençoando a vida dela. Agora vem a netinha dela pela primeira netinha, que Deus abençoe. Eu quero entregar a Melissa, é uma menininha, que o Daíus pediu, recém-nascida, está entubada. E a mãe Thaís está pedindo oração pra gente, eles são lá de Guariba. E a gente pede oração, vamos orar pela Melissa. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Peça para Deus, né, que ela possa ir para casa com saúde, trazer alegria para Thaís, para o esposo, para a família, né? Que a gente coloca a Melissa na mão do Deus Todo-Poderoso, crendo que Deus está ali, já tocando na Melissa, curando ela, em nome de Jesus. A Emanuele precisa, né? É a preocupação dela. A Emanuele precisa muito desse transplante, né? E a gente está orando para ela que
seja o mais rápido possível. Deus possa curar através desse transplante, restaurar toda a saúde da Emanuele. Nós cremos e pedimos e entregamos na mão de Deus Todo-Poderoso. A nossa pastora Anice também já fez um tratamento para honra e glória do Senhor. Ela falou para mim que as dores já diminuíram muito, muito, muito. Aleluia. Oh, glória! Nós cremos que vai tirar toda a dor da nossa pastora. A gente ora aqui todos os dias, entregando ela na mão de Deus Todo-Poderoso. Nós já falamos da Maria Flávia, que Deus abençoe. A Ângela, a Thalita, a Renata, o Renato, o sogro o seu Geraldo, o sogro da Sandra, né, que está em recuperação. Espero que esteja bem, Sandra. A Giovana, lá de São Paulo, a Gi, Dani Vieira, Paulo, Vinícius, Vanessa, Madalena, Kátia, Danilo, Alisson, Karina, Vitor, Elisa, William, Melo, Eduardo, Eduardos e Brunos, entregando tudo a Kátia, tudo na mão do Deus Todo-Poderoso, né? Amém. Nós cremos, Pai, e é nas tuas mãos poderosas que nós chegamos com esse caderninho de oração, entregando cada nome que foi colocado aqui. Sabemos que o Senhor cuida, como o Senhor cuidava de Eliseu, Pai, de todos aqueles que estão na tua presença. O Senhor é um Pai zeloso, cuidadoso. O Senhor não abandona os seus filhos. Nós cremos, Pai, que o Senhor está visitando cada um que está nesse caderninho. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela Então tua nós mão apresentamos, poderosa, Pai, bênção, todas Pai. essas pessoas, Sim, apresentamos os Senhor. nossos filhos, né? Eu quero apresentar o Fabiano, o Guinho, Toma conta, a Lorena, Pai. a Jéssica, A a minha Giovana. mãe, todos os nossos sobrinhos na tua A presença. Giovana, A Gi, que o Senhor esteja com sua mão estendida sobre eles, guardando, protegendo, livrando de todo tipo de mal. Que vocês também coloquem os seus. sim, E o Salmo 63, Davi, ele estava no deserto de Judá, ele pedia a proteção de Deus, ele falava assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada eu te buscarei, e a minha alma tem sede de ti, e a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, aonde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como eu te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão, e assim eu te bendirei, enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos, e a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará como os alegres lábios, quando eu me lembrar que em ti, na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite. oh Deus, é muito Aleluia. bom, né, gente? Então a gente tem que louvar Deus e agradecer. Lembra? Acorda de noite. Eu acordo 4h13. Eu já falei uma coisa, que à noite, quando a noite é onde que há uma incidência de morte, Não por isso, né, bem? onde que há uma falta de vigília, é por isso que muitas vezes a gente está desguarnecido de proteção, porque está todo mundo dormindo, repousando. Então, quando você levantar de noite, às vezes até para ir no banheiro, faz uma oração. Assim, você faz eles recuarem o mal que assola. Não é aqui, é o nosso mundo que é totalmente cheio de... A gente sabe que Deus está guardando, que Deus está guardando, protegendo todas as pessoas. Né? E é Só no nome de agradecer, Jesus. né? É isso Amém? mesmo, né, Graça Edna? nós te damos. Que bom, né, minhas irmãs? Que lindo. A Edna e o Paulo, Maria, Vandeir, Eva e João, Ana e Antônio, Sandra e Robson, a Cleide. Que Deus abençoe a Cleide família. Em nome de Jesus. Todos, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Que fica para nós essa reflexão. Senhor, abre nossos olhos, abre nossa mente, nosso coração. Em nosso redor, o Senhor coloca anjos, né? Nos guardando, nos protegendo, pedindo que não haja brecha, Pai, para que o inimigo entre, mas que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal. Amém. Nós agradecemos em nome de Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, aleluia. Aleluia. Amém, amém. Vamos falar a bênção apostólica Vamos para nós trabalhar. trabalharmos.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem: Amém. que Deus é por nós. Quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Ninguém. Paz e graça. Paz, fiquem com Deus. Deus abençoe. Tenha um dia lindo, maravilhoso, na presença do Deus Todo-Poderoso. Hoje à noite a gente vai estar na igreja das 7 às 8, orando das pela 6 palavra. e meia, das 6 e meia até as 7 e meia, até as 8 horas, orando pela palavra. Se você for de patrocínio e quiser participar, oração. A gente está lá orando pela palavra. Oração, às vezes 3, 4 pessoas, 5, 2, quantos quiserem. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graça e Chega de paz. bênção. Paz, irmã.